Ao longo de toda a minha vida, e especialmente nessas mais de 2 décadas de exercício profissional que, como todos sabem, é voltado principalmente em favor de nossa religião, me deparei com inúmeras questões e respondi a uma infinidade de perguntas. Algumas até se repetem, mas há uma que chama a minha atenção, pela constante e reiterada repetição. E é assim que, mais uma vez, vejo ressurgir para debate um tema que, para mim, ou, melhor ainda, para todos nós, já está mais que resolvido. E já faz tempo. Longe estão os dias em que os escravos eram proibidos de praticar atos de suas respectivas religiões. Longe estão aqueles dias em que a Igreja Católica Romana deu ordem para que os escravos, indígenas aprisionados e negros comercializados, fossem batizados e passassem a assistir missa e participar dos sacramentos. Muito para trás já ficaram os dias em que os escravos, índios e negros, tinham que praticar, transmitir e desenvolver suas respectivas culturas e tradições religiosas de modo furtivo, clandestino, na calada da noite, no meio da mata, para manterem laços com suas origens, religião e fé. Também já ficaram para trás aqueles infaustos dias de correria, quando já livres e independentes, os brasileiros viam nossos líderes espirituais perseguidos pela polícia, conduzidos à delegacia de vadiagem. Mesmo assim, ainda hoje, e como acontece de tempos em tempos, surgem algumas pessoas que, por uma razão ou por outra, acabam colocando esse assunto sobre a mesa para discussão, como se ainda houvesse alguma coisa a questionar. Trata-se do casamento quando realizado na Umbanda ou no Candomblé. Ou, mais diretamente, do questionamento sobre a validade desse casamento religioso. Pois bem, vou direto ao assunto, pedindo permissão para começar de trás para frente, assentando. O casamento religioso, seja ele realizado na Umbanda ou no Candomblé, existe sim, tanto quanto qualquer outro, realizado na Igreja Católica, na mesquita muçulmana ou na sinagoga judaica, ou em qualquer sede de qualquer outra religião. E, por igual, é válido sim. Assim, começando pelo fim, e para não ficarmos só com essa afirmação, que na verdade já encerra desde logo a questão, agora cabe fazer algumas colocações. Então, discorrendo um pouco mais sobre o tema, quero prestar alguns esclarecimentos, de modo a bem responder a essa sempre presente pergunta, e afastar, definitivamente, quaisquer dúvidas que porventura ainda possam persistir. É evidente que não vamos fazer nenhum estudo profundo de teologia e, menos ainda, elaborar qualquer tratado do casamento. E esse modesto artigo nem tem essa pretensão. Por isso mesmo, não vamos nos delongar mais que o necessário, nem vamos nos estender, discorrendo sobre a origem histórica do casamento, Adão e Eva, nada disso. Nesse sentido, então, creio que possamos dividir o elenco de considerações em pelo menos 2 partes. De um lado, embora todos saibamos o que é casamento, vale fazer uma rápida apreciação sobre esse instituto sob seu aspecto jurídico. E, de outro lado, podemos fazer uma apreciação geral sobre as formas pelas quais ele se estabelece, detendo-nos mais especialmente na comunhão religiosa. Assim podemos iniciar esse nosso papo com a definição de casamento. Se consultarmos os dicionários, vamos encontrar, no Aurélio, que casamento é o ato solene de união entre 2 pessoas de sexos diferentes, capazes e habilitadas, com legitimação religiosa e, ou, civil, e no Michaelis encontramos que casamento é a união legítima de homem e mulher. Como se vê, já temos aí um bom ponto de partida. O casamento é a união legítima entre um homem e uma mulher, que se dá em ato solene, civil ou religioso. Agora nos cabe verificar da liberdade de consciência e crença, cuidando especificamente da religiosidade, o que se deve entender por solenidade e o que faz a legitimação do casamento. Nessa conformidade, então, nem sequer mais uma única dúvida pode existir em relação à validade do casamento realizado na Umbanda ou no Candomblé. Então, no meu modo de ver, se alguém ainda duvidar da validade do casamento religioso, estará,
no mínimo, desafiando a letra da lei e a própria Constituição Federal. Nesse particular, observo que, filosoficamente, religião se define como o reconhecimento prático de nossa dependência de Deus, que se opera por um sentimento consciente de apego e submissão que liga a criatura, ser humano, ao seu Criador. A religião não é somente crença. Vai muito além, se realiza através de uma doutrina e de um sistema dogmático e moral que envolve fé, piedade, devoção. E nos impõe, também, atos de conduta, regula nosso comportamento, exige devoção, dita procedimento, retidão, bondade, tolerância e compreensão. Com certeza, a religião parte da crença de que há uma fonte ou em um elenco de forças de ordem sobrenatural que se considera como criadora do universo que, por essa qualidade, adoramos e obedecemos. A manifestação dessa crença se opera por meio de doutrina e ritual próprios, que envolvem, em geral, preceitos éticos. Esses preceitos implicam virtude do homem que presta a Deus o culto que lhe é devido e reverencia as coisas sagradas e envolve uma certa posição filosófica, ética, metafísica, que dita o seu modo de pensar ou de agir, na obediência de determinados princípios. Embora ela também envolva uma mística, é certo que a religião ultrapassa esse limite e, assim, não se confunde com só crença, mitologia, seita. Isso porque, como bem nos indica a própria origem da palavra, religião igual religar e igual busca da manutenção ou reatação de nosso vínculo com o Criador, a religião, além da mística que encerra, tem princípios. Carrega dogmas de fé, se reveste na autoridade, líderes, sacerdotes, ministros religiosos, pastores e doutrinadores do rebanho de Deus, se desenvolve em cultos e se opera em rituais. A par de símbolos e eventual base literária, há, sim, toda uma liturgia. E, como sabemos, palavra liturgia significa originalmente obra pública, serviço da parte do povo e em favor do povo. Na tradição cristã, significa que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. E isso tudo encontramos em nossa religião. Esses elementos, verdadeiros requisitos, estão todos presentes na Umbanda e no Candomblé, religiões que são irmãs mas, ao contrário do que pensam os leigos, não se confundem. Como todos sabem, o Candomblé é religião milenar, de transmissão principalmente oral que cultua os orixás, niquinses e voduns, através das diversas manifestações da natureza, se perpetua na África e, através dela, em todo o mundo. Sem dúvida, o Candomblé foi um dos elementos de formação da Umbanda, que assim nela teve a sua origem, com influência do catolicismo imposto pelos invasores, absorção de parte da doutrina kardecista dos europeus que se seguiram aos portugueses e, principalmente, interação com a cultura religiosa nativa e os rituais do catimbó. A Umbanda nasceu da miscigenação e do sincretismo religioso. Nasceu religião. A primeira religião brasileira. Em ambas, há liturgia, preceitos, paramentação, simbologia, dogmas de fé e ritos sagrados. Portanto, se na Umbanda e no Candomblé estamos em sede religiosa, o casamento nelas e por elas realizado é um casamento religioso que produz efeitos civis, na forma da lei. No que diz respeito à solenidade, aí vai um aviso para quem ainda não sabe, e também para todos os céticos e leigos críticos ou questionadores de plantão, as nossas autoridades, sacerdotes e sacerdotisas de nossa religião, e alorixás e babalorixás do Candomblé, mães e pais de santo da Umbanda, realizam as cerimônias em seus respectivos templos, casas, terreiros ou congas, de modo solene e sempre na obediência de todo um ritual litúrgico na presença de testemunhas, com os nubentes, devidamente ladeados por seus padrinhos, afirmando que sim se aceitam mútua e reciprocamente, em ato de livre e espontânea vontade, para assim se unirem e se amarem ao longo da vida, edificando um lar, voltado à criação de uma família, e trocam aliança, em sinal dessa união sólida e perene. Então, irmãos, com convicção eu repito,
Se ainda houver alguém que duvide da validade de nosso casamento religioso, saiba que não estará só desafiando a lei e a própria Constituição Federal, estará ousando duvidar da Umbanda e do Candomblé enquanto religião. Por isso, meus irmãos de fé, se quiserem casar no seio da religião, não tenham receio sobre a validade desse matrimônio, nem se submetam a qualquer constrangimento por ser da Umbanda ou do Candomblé. Ao contrário, tenham orgulho de professar a sua religião. Apenas verifiquem se a casa frequentada está regularizada e, preferencialmente, filiada a uma federação idônea. No mais, irmãos, erguei a cabeça e fazei valer o seu direito. Eu já sofri por amor e sei a dor que o amor pode causar e sei o quão imensa que é. É uma dor que parece que alguém está nos sufocando, perdemos o rumo e a vontade de viver. Estamos tão desesperados que acabamos caindo na lábia de charlatões. Quero te ajudar, excepcionalmente grátis. Faço amarração amorosa grátis. Não cobro minha mão de obra e nem materiais. Minha intenção é apenas ajudar. Não é pegadinha e nem mentira. É grátis. Minha forma de ajudar é a seguinte: te mando um curso de astrologia e cuidados emocionais pelo valor de R$ 180 e os materiais e seu trabalho é feito gratuitamente. Esse valor cobrado pelo curso, parte dele é revertido em doações às instituições beneficentes. Meus guias e eu queremos que os conhecimentos verdadeiros sejam repassados, uma vez que tem muitos charlatões por aí. Você terá o melhor entendimento sobre o mundo mediúnico e sobre a verdade sobre trabalhos espirituais. Além de todo o acompanhamento psicoterapêutico,